Olá, eu me chamo Aparecida Alvarez Mafra, sou aluna do curso de Licenciatura em Geografia do CEDERJ e o meu curso ele é apresentado pela UERJ. Bom, essa atividade é uma atividade proposta para complementar a carga horária da disciplina de estágio supervisionado 3, que não foi possível de ser praticada em uma escola em função da pandemia do coronavírus. Hoje eu vou propor uma atividade, então, que é essa atividade que é necessária para conseguir aprovação na disciplina, além da nota mínima, que é a média, né? E essa atividade é uma atividade que nós teríamos que apresentar uma aula, né, a partir de um plano de aula desenvolvido por nós, pelos alunos. Bom, e aí eu escolhi um tema que é apresentado no sexto período, né? O conteúdo é ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta esse conteúdo no sexto período, né? E, bom, dentro desse conteúdo, né, é necessário que se apresente os componentes do ciclo hidrológico, a diferença do escoamento superficial numa área urbana para uma área rural, bem como o que seria uma bacia hidrográfica, quais são as características morfológicas de uma bacia hidrográfica, né, e como os elementos da bacia hidrográfica se interrelacionam. Bom, primeiro que a gente, para uma aula, né, é necessário que a gente tenha recursos didáticos para isso. Como eu estou na minha casa e não tenho um projetor, não tenho um quadro para apresentação, eu achei que a melhor maneira de apresentar essa aula seria a partir de um esquema ilustrativo que eu mesma fiz, que eu mesma desenhei. Bom, então eu vou começar a apresentar esse tema como se fosse uma aula para os alunos do sexto período. Então, eu vou começar. Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje o nosso conteúdo vai ser ciclo hidrológico e seus componentes. Bom, vocês sabem qual é a importância da água, né, do nosso planeta Terra? A água, ela tem uma enorme importância, né, na vida dos seres vivos, e essa importância ela é tão grande que 3/4 da nossa composição do homem, do ser humano, é composto por água. Então, as plantas precisam de água para sobreviver, né? Porque as plantas elas absorvem a água a partir das suas raízes, né? Os animais também bebem água. E se nós não tivéssemos animais, né, alguns animais que são criados para alimentação, como por exemplo os bois, né, a galinha, os porcos e a água para as plantas, para a agricultura, né? As plantas não se desenvolveriam e nós não teríamos certos alimentos para comer, como batata, alface, cenoura, os vegetais, as frutas, porque elas precisam de água para se desenvolver, né? Então, é importante que a gente tenha disponibilidade de água para que toda a vida no planeta Terra ocorra, né? A gente também, vocês já devem ter ido alguma vez, por exemplo, ter ido à praia, ter ido a um rio, a uma cachoeira. A gente também utiliza a água, né, para um lazer, né? Quem não gosta de ir à praia? Quem não gosta de ir à cachoeira, né? Só que no planeta Terra, a água está distribuída a partir de um ciclo. Existem alguns ciclos no planeta Terra, né? O planeta Terra é o planeta que nós vivemos, né? E existem alguns ciclos no planeta Terra. Dentre eles, o chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água. O que é isso, alunos? Vocês já ouviram falar sobre ciclo hidrológico? Alguém sabe o que é isso? Ninguém sabe? Então, o ciclo hidrológico é um ciclo geral de circulação da água no planeta Terra. É um ciclo na qual a água ela pode ter diferentes formas, que a gente chama de estados, né? Então, pode ter um estado sólido, um estado líquido, um estado gasoso na forma de gás. Vocês já devem ter visto isso na disciplina de biologia, de ciências, por exemplo,
né? Bom, então vamos ver o que seria o ciclo hidrológico, né? O que está fazendo o ciclo hidrológico acontecer, né? São algumas formas de energia, né? O Sol libera uma energia para a gente, que é a energia solar, que a gente chama de radiação, que é muito importante para que esse ciclo ocorra. Da mesma forma que uma outra energia que vocês não devem ter ouvido falar ainda, chamada de gravidade, também é importante para esse ciclo acontecer. O que seria essa gravidade? A gravidade é uma força que o planeta Terra tem de fazer com que ocorra uma movimentação para baixo. Então, por exemplo, a chuva, ela cai em função da força da gravidade, o movimento dela é para baixo. Bom, então existem várias etapas, várias fases desse ciclo hidrológico. E eu desenhei aqui para vocês terem uma noção de como isso aconteceria. Bom, então vamos começar aqui, que o Sol, como vocês podem observar, isso aqui seria um esquema ilustrativo de um ciclo hidrológico, ou ciclo da água. E a gente observa que o Sol aqui, ele vai ser muito importante, porque o vapor d'água, ele vai passar para uma forma líquida, e na forma líquida, essa energia que eu falei, que é a gravidade, vai movimentar essa água para baixo e vai ocorrer a chamada precipitação. A precipitação, alunos, ela pode ocorrer, através da chuva ou através da neve. Em país frio, ocorre a neve em algumas partes do ano, ou se o país for muito frio, em quase que o ano inteiro. Agora, em país tropical, muito quente, como o nosso, a forma mais comum da precipitação é a chuva. Bom, então quando chove, a água da chuva, ela tem algumas tendências, Uma tendência de infiltrar, ou escoar superficialmente. E quando ela infiltra, ela vai até algumas regiões que são chamadas de água subterrânea, Ela infiltra no solo, no meio de rochas e forma a chamada água subterrânea. A água subterrânea, ela vai abastecer um rio, por exemplo. Ela pode abastecer um rio. Nem tem nesse esquema ilustrativo, a gente tem que a água subterrânea está abastecendo um rio, E o escoamento superficial seria essa água da chuva que escoaria aqui, em direção a esse rio também, em direção às regiões mais baixas, Aí o que a energia do Sol vai fazer? Ela vai ajudar na evaporação dessa água do rio que infiltrou, Essa água ela pode evaporar, E aí novamente ela se tornar um vapor da água e depois chover novamente. Ou as plantas também, elas perdem, as plantas apresentam estruturas em suas folhas, estruturas que são chamadas de estômatos, que elas perdem folha por um processo chamado de transpiração, Então, tanto a evaporação quanto a transpiração, a água, ela volta de novo para a camada atmosférica na forma de vapor, tá? E, novamente, depois dessa mesma água, ela vai sofrer um processo de precipitação. Só que essa água, acabou que eu nem escrevi o nome do processo aqui, mas tá? Um processo de escoamento superficial. Essa água que não infiltrou, ela vai escoar aqui em cima, Ela escoa aqui em cima e aí ela vai se movimentar em direção às regiões mais baixas, regiões mais baixas lá da superfície terrestre aqui de cima. E aí, escoando superficialmente, a gente tem algumas diferenças, Por exemplo, em relação a uma região que é uma região mais rural, mais agrícola, a tendência dessa água ela é infiltrar mais no solo. Agora, em região urbana, nas cidades, o que é essas regiões urbanas? São as regiões que têm muitas cidades, são muito grandes, O processo de urbanização, muito intenso. Bom, nessas cidades, vocês já devem ter observado que os solos,
né? Eles são cimentados, né? Então, se eles são cimentados, porque tem as ruas, né? Muitas casas, o que vai acontecer? Menos água vai infiltrar aqui. Se menos água vai infiltrar, mais água vai escoar superficialmente. E aí, o que isso pode gerar, pessoal? Vocês já devem ter visto, às vezes, quando chove muito, né? Que às vezes as ruas ficam alagadas, né? Que os rios transbordam. Por que isso acontece? Porque nós, o homem, né? Quando eu falo homem e a mulher, tá? O ser humano. Nós estamos sempre modificando, né, a superfície terrestre. Nós estamos modificando a superfície terrestre com essas construções que impedem que a água infiltre. E se elas impedem que a água infiltre, né, a água está escoando superficialmente. E se ela vai escoando superficialmente, é mais fácil com que ocorra inundação, um alagamento. E isso é mais difícil de ocorrer em regiões onde o escoamento superficial ele é menor, em regiões rurais, por exemplo, tá? Isso é um problema para o ser humano, né? Porque isso pode levar a deslizamento de morros, isso pode levar a pessoas ficarem feridas, as casas desabarem, né? Então o homem ele tem que interferir menos. Quando se joga lixo em rio também, isso pode acontecer. E quando se joga lixo em rio, gera um outro processo chamado de assoreamento, né? Então, o rio vai ter uma capacidade menor de suportar uma menor quantidade de água e ele vai transbordar com mais facilidade, né? Porque o homem está interferindo ali. Bom, então a gente tem que ter consciência disso, que a gente tem que gerar uma menor consequência na natureza com as nossas atitudes, com as atitudes dos homens. Bom, a gente também, uma outra coisa que eu queria falar é que o ciclo hidrológico está acontecendo na natureza e que a gente vive em um lugar chamado bacia hidrográfica. O que seriam as bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são regiões que são delimitadas, né, por diferença de altura, que a gente vai chamar de cota na geografia, né, diferença de relevo, e que a água ela vai entrar por um ponto, né, por vários pontos, mas ela só tem uma saída de escoamento, né? E é nas bacias hidrográficas que nós moramos, né? Então essas bacias hidrográficas elas têm que ser o mais conservado possível, né? Porque se elas não forem conservadas, né, a gente vai ter mais deslizamento, mais assoreamento, as bacias hidrográficas nas regiões urbanas, né, elas vão sofrer bem mais e a gente vai ter mais dificuldade para viver, visto que a água é muito importante na vida do ser humano, porque nós bebemos água, os nossos alimentos vêm da água, são produzidos através de água, então tudo isso é muito importante para a gente. Então, alunos, é muito importante que vocês tenham noção, né, sobre como o homem pode influenciar no ciclo hidrológico, na bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, na bacia hidrográfica que existem bacias hidrográficas que são mais rurais, existem outras que são mais urbanas, né? E as bacias hidrográficas mais urbanas, geralmente, né, onde estão as cidades, envolvidas muitas casas, são as bacias em que o homem mais interfere, tá? E aí a gente pode ter essas consequências que eu falei para vocês, né? Maior quantidade de enchentes, alagamentos, deslizamentos nos morros, né? E aí podem haver casas destruídas também, né? Tudo isso pode acontecer nesses lugares, tá? Bom, então é importante que vocês fiquem bem prestem atenção nisso, que vocês saibam, né, o que fazer para que a gente não jogue lixo na rua, né? E como o ciclo hidrológico ele pode ser influenciado, né? Esse é o ciclo hidrológico.
né? Então sempre, né, a água ela vai circular na atmosfera. E se o homem ele interfere em algum ponto, a gente tem uma menor infiltração de água, né? Menos água tá indo lá para o rio, por isso que muitos rios secam, tá? Quando não chove. Por quê? Porque imagine que aqui, né, essa parte aqui, ela não tem infiltração, porque ela está toda cimentada nas regiões urbanas. E aí a tendência da água escoar para os rios transbordarem com mais rapidez, porque muita água que está indo para lá, e aí as casas ficarem alagadas, as ruas alagadas, e acontecerem essas coisas de alagamento que vocês já devem ter passado. Qual de vocês já passou por essa situação de ter a casa alagada, ou já tem visto algum vizinho, algum familiar, né? Então é muito importante que a gente saiba sobre isso, que a gente, como ser humano, a gente consiga trazer cada vez menos impacto na natureza e na vida urbana. Ok, alunos? Alunos, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre ciclo hidrológico? Bom, vocês farão daqui a pouco, né, como uma avaliação para saber se vocês entenderam o assunto, uma pequena redação sobre o tema o homem e o ciclo hidrológico, tá? Vocês vão ter 25 minutos para vocês fazerem essa atividade e depois eu vou recolher e vou corrigir, ok? Bom, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar essa parte nesse momento, essa explicação teórica nesse momento. Bom, dessa maneira eu encerro a minha atividade proposta para a complementação da carga horária da disciplina de estágio 3. Bom, o plano de aula, então, ele propõe que depois que ocorra a apresentação da parte teórica, exposição teórica, como forma de avaliação, os alunos façam uma redação falando sobre o ciclo hidrológico e o homem, né? Desse modo, é possível saber como os alunos assimilaram aquele conteúdo, né? E se a concepção deles mudou sobre esse tema. Eu agradeço e até mais!